E aí, galera do YouTube, tranquilo? Teacher Dalmi com vocês para mais uma aula. E a aula de hoje é mais ou menos a continuação da aula de ontem, tá? E de antes de ontem, ok? Então, não esqueçam de ver as minhas aulas sobre o Zero Conditional e o First Conditional. Eu vou colocar o link aqui em cima, aqui no cantinho. Vai aparecer lá uma bolinha, você clica nessa bolinha e ele vai aparecer os links das minhas aulas, tá? Do Zero Conditional e do First Conditional. Hoje nós vamos ver o Second Conditional, ok? Bora nessa? Olha só. The Second Conditional. Usamos esse tempo verbal para expressar ações que provavelmente não vão acontecer. Claro que pode acontecer, né? Não estou dizendo que não vai acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer. Provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas isso não impede a ação de acontecer. Ela pode acontecer, tá? Como eu vou dar aqui o primeiro exemplo, você vai ver que é um sonho de todo mundo, inclusive o meu. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Eu espero que aconteça. Pelo menos comigo eu espero que aconteça um dia. Mas então, provavelmente não vai acontecer. Como desejos, vontades, sonhos, tá? Todos nós temos, né? Sonhos, desejos, vontades. Algumas se concretizam, se realizam, outras não, né? Mas esse tempo verbal, ele é usado para isso, para expressar essas ideias, tá? Então, a formação do Second Conditional é um pouquinho diferente, obviamente, do Zero e do First Conditional. Ele começa com a if clause, aí você vai usar agora, olha só, mudou. Não é o simple present mais, agora é o past simple, então é o passado simples, tá? E aí, você usa uma oração com passado simples e a outra oração você vai usar com o would mais o infinitivo do verbo. O que é o infinitivo do verbo? O verbo, eu já expliquei isso lá na aula anterior, vou colocar o link aqui também, para vocês verem, sobre conjugação dos verbos no presente, tá? O verbo, ele, quando tem o tiozinho antes dele, ele está no infinitivo, tá? Então, esse verbo, quando tem o tiozinho, está no infinitivo, quando não tem o tiozinho, está no imperativo, tá? Eu vou colocar o link da minha aula para vocês verem essa aula também, que é do presente simples, conjugando todos os verbos na língua inglesa, ok? Bom, então, é isso aqui, a formação é essa. Agora eu vou começar, então, eu vou apagar esse quadro, vou começar, então, com os exemplos para esclarecer ainda um pouco melhor a ideia do Second Conditional, ok? Vamos lá aos exemplos? Bora lá! Ok, galera, vamos lá, então, agora aos exemplos, tá? Number 1. If I won the lottery, I would buy a big farm. If I won the lottery, I would buy a big farm. Então aqui, ó, eu tenho won, que é o verbo win no passado, tá? E eu tenho aqui o would na segunda clause, na segunda oração, né? Com o verbo buy, tá? Então é o que eu preciso do would com o verbo na segunda oração e o passado do verbo aqui, win, que está o won. Essa frase vocês viram que eu começo com if, tem uma vírgula e eu tenho a segunda oração, certo? Em qualquer dos tempos, tanto Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional, qualquer um deles, você pode inverter, tá? Como aqui, ó, na number 2, o que eu fiz, ó? They would travel around the world if they were rich. Então, a primeira clause, que era com if, ela está vindo aqui como segunda. Tanto faz, só inverteu as posições, tá? Então, o would ficou, o would com o verbo ficou na primeira, né? Então, ele está aqui na primeira oração. E o if clause está na segunda oração com o verbo aqui, ó, passado do verbo. Então, eu tenho que ter o passado e o would está aqui, tá? Então, a primeira aqui é, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma grande fazenda, né? Então, é uma possibilidade, é um sonho, é um desejo, né? Se eu ganhasse na loteria, né? Quem sabe, né? Pode ser que eu ganhe, né? Pode ser que não.
E a segunda tá assim, ó. Eles viajariam, they would travel around the world if they were rich. Então, eles viajariam o mundo, tá? Se eles fossem ricos. Bom, então, pela mensagem, está dizendo que eles não são ricos, né? Então, se eles não são, não tem como viajar o mundo todo, né? Então, é só um desejo, só um sonho. Number 3, if she met the Queen of England, she would give her a hug. If she met the Queen of England, she would give her a hug. Ou seja, se ela encontrasse, conhecesse a rainha da Inglaterra, ela daria um beijo nessa rainha. Não, um beijo não, um abraço. Daria um abraço na rainha, né? Então, é um desejo que a pessoa tem, e aí você usou para expressar esse desejo. Na primeira clause aqui você usou o passado, e na segunda o would com o verbo, tá? Muito bem. Na quarta, eu tenho I would tell you the answer if I knew what it was. I would tell you the answer if I knew what it was. Ou seja, I would tell you, aqui ó, eu tenho would com o verbo, certo? Então, ele está na primeira frase, não tem importância. Aí o with clause está na segunda. A diferença aqui é que só que quando eu começo com with clause, como é aqui, eu vou ter uma vírgula separando as duas orações, certo? Quando eu não começo, eu começo com would, eu não tenho nem vírgula. É uma frase só, sem a vírgula. Ok? Então fica I would tell you the answer if I knew what it was. Eu te diria a resposta se eu soubesse qual era. Então eu não sabia a resposta, então não tinha como te dar a resposta, né? Muito bem. E a quinta, a última aqui, number 5. What would you do if you won the lottery? What would you do if you won the lottery? O que você faria? Ó, o verbo would está aqui, né, com o verbo aqui, verbo do. Então, what would you do if you won? O que você faria se você ganhasse? Então, nós temos aqui, ó, o passado e o would, tá? Então, o passado do verbo. Esses passados nós já estudamos, tem uma aula aí sobre passado de verbos. Nós temos uma lista de verbos que vai ter os verbos regulares. Como é que é? Eles mudam o que? Tá nessa aula minha. E os verbos irregulares, eles mudam em que? Tá nessa aula minha também. Esse verbo won, ele é passado de que verbo? Vocês sabem? Pois é, nessa aula tá lá explicando sobre isso. Mas de qualquer forma, esse passado aqui é o passado do verbo win, tá? Por que o win é presente e o won é passado? Ele é um verbo regular ou é um verbo irregular? Por quê? Tudo isso está explicado nessa aula do passado, tá? Eu vou colocar o link aqui, bem no cantinho. Aí você clica nessa bolinha, vai aparecer o link dessa aula de passado. Aí você acessa essa aula para entender sobre verbos regulares, irregulares, como é que eles mudam, tá? Por que eles mudam? Isso já foi tudo explicado nessa aula, ok? Muito bem, então aqui, essa última frase é isso. What would you do if you won the lottery? Ou seja, o que você faria se você ganhasse na loteria, ok? Agora, para concluir essa aula, eu vou dar alguns exemplos usando o verbo to be. Aí, vocês vão ver uma pequena diferençazinha no uso, tá? Do second conditional, mas nada de bicho de sete cabeças. Tranquilo, dá para entender numa boa. Vamos lá? Ok, galera, então vamos lá agora a 3 exemplos aqui usando o verbo to be, ok? Que muda um pouquinho, mas é tranquilo. Vamos lá. Como o verbo to be, usa-se o were. Por que eu falei usa-se o were? Were é o passado do verbo to be, e se vocês viram minha aula, que eu ensinei sobre o passado do verbo to be, vou colocar o link lá no cantinho, vai aparecer o link também, sobre a aula do verbo to be no passado. Aí vocês vão entender qual é a conjugação, tá, do verbo to be no passado. Então, vocês que viram minha aula sabem que o primeiro pronome pessoal, no caso reto, I, eu uso was, I was, tá? E a terceira pessoa do singular, que é ele, ela e it, que é ele e ela neutro,
essas 3 pessoas, você também usa was, tá? Na conjugação, que é a flexão verbal do verbo to be no passado, ok? Só que, o que ocorre? Quando você usa o second conditional, tá? Muda. Ou seja, quando você for usar o verbo to be como second conditional, ele vai ter uma ideia de subjuntivo, tá? E nesse tempo verbal, aí você não vai usar o was. Então, para I, he, she, it, você usa o was. Aqui você não usa, aqui você vai usar were. Então, seria como se fosse para todas as pessoas, tá? Então, a diferença é essa, que você vai usar were. Então, were que eu digo, você vai usar nas terceiras pessoas e na primeira pessoa, tá? Então, olha só. Essa frase aqui é a primeira frase. If I, olha só, esse I, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular. Se eu fosse usar o verbo to be aqui no passado, eu teria que usar was. I was a student last year. Eu era aluno naquela escola no ano passado, né? I was a student. Isso é uma frase normal, como eu ensinei como é que se usa o passado do verbo to be, certo? Aqui, como é o second conditional, aí você usa o verbo to be aqui, você já vai mudar. Você não vai usar o was, você vai usar o were, tá? Então mudou. Aí fica o quê? If I were not in debt, I would quit my job. If I were not in debt, I would quit my job. Ok. Eu estou dizendo o quê? Se eu não estivesse endividado, eu... Quit quer dizer você sair, você largar, tá? Eu largaria, deixaria meu emprego. Ok? Então, novamente você tem que ter o passado de um verbo mais o would com outro verbo, certo? Então nós temos isso na frase. A diferença das outras é que você tem que lembrar que se você for usar o verbo to be, que é o caso aqui, aí você vai usar sempre o were, você não vai usar o was, tá? Como eu disse, o I seria was, o verbo to be seria was, mas no segundo conditional você vai usar o were, tá? O number 2, if he were taller, he would be accepted into the volleyball team. If he were taller, he would be accepted into the volleyball team. Isso quer dizer o quê? Se ele fosse mais alto, ele seria aceito no time de voleibol. Porque voleibol, ele só pega pessoas altas, né? Então, ele tinha que ser mais alto para ser aceito no time. Então, if he were taller, se ele fosse mais alto, ele teria sido aceito no time de voleibol, tá? Então, nós temos passado, nesse caso, o verbo to be, né? E nós temos o would aqui, tá? Então, aí se formou o second conditional. Novamente, eu estou usando aqui, ó, o he, certo? Se vocês assistirem a aula da conjugação, da explicação de como foi, como é que é o uso do verbo to be no passado, vocês vão ver que para he, que é a terceira pessoa do singular, eu uso was. He was. He was a student. Ele era aluno. He was a student. E aqui eu estou usando were. Por quê? Porque refere-se ao second conditional, tá? Aqui eu estou usando o verbo como subjuntivo. Então, nesse caso, eu vou usar o verbo nesse tempo que é o were e não was. Ok? E na última, aqui na terceira, she would be a teacher if she were a better student. She would be a teacher if she were a better student. Isso quer dizer o quê? Ela seria uma professora se ela tivesse sido uma aluna melhor, né? Isso é um caso de um aluno ou uma aluna que foi à faculdade para se tornar professora e não estudou bastante, não passou, não terminou a faculdade, então não se formou, né? Então por isso que a frase está dizendo she would be a teacher, ela seria uma professora if she were a better student. Se ela fosse uma aluna melhor, ela teria se formado, tá? Então nós temos o would, está aqui com o verbo, e temos o passado, que nesse caso é o verbo to be. E novamente, aqui eu usei a outra pessoa, que é she. Então eu usei os três para vocês verem. Usei o primeiro, pronome pessoal do caso reto, que é I, que seria o was, mas aqui é o were. Usei com o he,
que é was, aqui é were, e usei com she, que é was, mas aqui no second conditional é were, tá? Então, she would be a teacher if she were a better student. Ok? Beleza? Então tá, guys. Eu acho que é isso aí. Nossa aula foi essa, second conditional, tá? Se não entenderam, assistam de novo. E é importante que vocês assistam, como eu falei que vou colocar aqui no cantinho, o link das outras aulas, é importante que assistam as outras aulas, tá? O zero conditional, o first conditional, o passado do verbo to be e o simple present, para ver sobre esses verbos, as mudanças deles. E inclusive no passado ver quais são os verbos regulares, irregulares, quais são as mudanças, como é que mudam, por que mudam, tá? Tá nessa aula. Então é bom que vocês assistam também, ok? Valeu, galera. Então, se gostaram da aula, é isso aí. Se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sininho e não esqueçam, compartilhe o vídeo com os amigos. E também, eu falo sempre, toda aula, né? Me sigam no Instagram. My Instagram is TeacherDalmy. Então, meu Instagram é TeacherDalmy. Sigam lá, ok? Valeu, galera. I'll see you tomorrow. Bye.